saúde tá na mídia. É Saúde na Mídia. Sejam muito bem-vindos ao episódio novo do Saúde na Mídia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que às vezes a gente não aborda assim com frequência: câncer e gravidez. Será que é possível manter o sonho de uma gestação mesmo passando por um tratamento de câncer? Como a gente consegue dar mais expectativa de vida para essa mãe, para esse bebê, preservando a saúde e a segurança dos dois durante esse processo, né, Karina? É, um momento de transformações que deveria ser só de alegria, né? Mas a gente precisa abordar isso aqui no Saúde na Mídia. E esse é o tema de hoje. A gente recebe ela, que é especialista no assunto, oncologista Raquel Cossetti. Seja bem-vinda ao Saúde na Mídia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando essas informações com vocês. Raquel, vamos começar falando um pouquinho, né? Esse assunto, quando a gente surgiu essa pauta, eu falei assim, nossa, esse assunto parece ser pesado. Como poder levar um assunto desse no momento de muitas emoções, que a mulher está grávida, a mulher deseja ser mãe e descobre um diagnóstico de câncer? Existe algum câncer que ele tem mais incidência também em mulheres grávidas, por exemplo? Sim, os cânceres mais comuns de acontecer durante uma gravidez são os tumores mais comuns em mulheres jovens, né? Então, câncer de mama, câncer de tireoide, cânceres do trato ginecológico como útero, ovário, mas também câncer de pele, melanoma e o câncer coloretal, né, de intestino. São tumores que acabam acontecendo em mulheres mais jovens e como a gente tem uma tendência mundial, né, das mulheres em adiar o seu planejamento familiar, então cada vez mais as mulheres tendem a esperar para engravidar após os 30 anos, com mais de 35 anos, às vezes perto dos 40 anos ou até já com seus 40 anos. Então, isso também acaba fazendo com que aumente um pouco o número de casos de câncer durante uma gravidez. Quer dizer que então a gravidez tardia pode ser um fator de predisposição para o câncer? Não, a gravidez tardia ela não é necessariamente um fator de predisposição para o câncer, apesar que a gravidez mais precoce, né, ela acaba prevenindo um pouco o câncer de mama. Então, mulheres que engravidam mais tardiamente após os 35 anos têm, digamos, um risco um pouquinho mais aumentado para o câncer de mama, mas é mais uma questão temporal, né? Se eu deixo para engravidar quando eu já tenho 38 anos, a chance de eu ter um câncer nessa idade é mais comum do que se eu engravidasse com 23, como acontecia talvez décadas atrás. Então é algo mais fisiológico da própria mulher. E além disso também questões que a gente tem visto cada vez mais diagnósticos de câncer em pessoas mais jovens, tanto homens quanto mulheres, né? Isso tudo muito relacionado ao estilo de vida moderno e aumentos de riscos ambientais, digamos assim, fatores de risco relacionados realmente ao nosso estilo de vida, que acaba aumentando a incidência de tantos tipos de câncer. E doutora, após o diagnóstico vem aquele susto, né, da grávida e de toda a família, mas quais são os primeiros passos após o diagnóstico de câncer na gravidez? O que a grávida deve seguir? Bom, então ninguém está esperando ter um diagnóstico de um câncer durante um momento de gravidez, né? E a gestação em si, ela é um fator dificultador para o diagnóstico do câncer, porque é um corpo que está passando por muitas transformações, né? Então, o câncer de mama, por exemplo, que é o câncer mais comum nas mulheres que estão grávidas, né, em mulheres jovens, ele altera o formato da mama, a mulher fica com mamas mais engurgitadas, mais densas, e isso dificulta realmente tanto a palpação de um nódulo quanto a visualização de uma lesão em exames de imagem que são utilizados de rotina para fazer o diagnóstico, né? Então a gravidez em si ela altera muitas questões fisiológicas da mulher e dificultam chegar a esse diagnóstico. Uma vez que você chega até esse diagnóstico, é importante a gente ter a biópsia, para que a gente tenha o diagnóstico de fato confirmado, e a gente tentar fazer o estadiamento, ou seja, avaliar a extensão da doença com métodos de imagem que não sejam agressivos para a gravidez, né? Então, idealmente, a gente não utilizar, por exemplo, tomografia computadorizada, que é um método que tem muita exposição à radiação. Às vezes, você pode até pensar em lançar mão de alguma estratégia com radiação ionizante, né, como uma radiografia ou a tomografia, desde que você tenha a proteção fetal em fases mais iniciais da gestação, em que o útero está menor, e aí a chance de você fazer um exame, por exemplo, do tórax, se tiver uma proteção adequada do abdômen, a chance dessa radiação chegar ao feto ela é menor. Mas mesmo assim a gente tende a evitar alguns exames de estadiamento
na mulher que está grávida, né? Então, em geral, a gente faz ultrassonografia, às vezes a radiografia com a proteção do feto, né? Exames de sangue, que são mais tranquilos para realizar, mas a gente tem que entender que na gravidez eles podem ter alterações que são normais daquele período da mulher. E a ressonância magnética, ela pode ser realizada durante a gravidez também, de preferência sem o uso do contraste, do gadolínio, e não costuma representar um risco para o feto. Bom, doutora, e a gente falou agora sobre esse diagnóstico, né, da dificuldade do diagnóstico quando você está grávida e tem o câncer. E como é que é o tratamento, justamente para não ser tão invasivo para mãe e bebê, preservando a segurança dos dois? Existem terapias alternativas nesse caso? Bom, o ideal é que o tratamento seja o melhor tratamento recomendado para aquele tipo de câncer naquele estadiamento e que a gente não altere o nosso tratamento e mantenha a maior taxa de cura para essa mulher que teve um diagnóstico durante a gestação. E aí a gente tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Então, qualquer tratamento que a gente vai fazer no primeiro trimestre da gravidez, o risco de alterações para o feto e também o risco de perda gestacional, ele é maior, né? Então, por exemplo, quimioterapia não é recomendada no primeiro trimestre da gravidez. A questão de cirurgias também não costuma ser recomendada no primeiro trimestre da gravidez. Então, no segundo e terceiro trimestres, a gente costuma ter mais liberdade de recomendação de tratamentos, né? Tanto a cirurgia logo, se for um caso de cirurgia, quanto a realização de quimioterapias, desde que sejam com drogas que nós sabemos que são consideradas seguras para o feto, né? Então, algumas medicações específicas a gente não tem esse dado de segurança, mas para a grande maioria das quimioterapias convencionais, a gente tem dados de segurança e a gente consegue garantir a segurança da mãe e do bebê e tentar manter as taxas de cura dessa mulher. Então a gente sabe que se o tratamento for realizado de forma adequada, a gravidez em si, ela não é um fator prognóstico ruim, ela não é um fator de pior prognóstico para essa mulher, né? O prognóstico vai ser determinado de acordo com o tipo do câncer e a extensão desse tumor, desde que a gente consiga realizar o tratamento da forma adequada. E doutor, dentre os tratamentos, a inovação que a gente tem hoje de tecnologia, quais são os tratamentos mais indicados para essa paciente, para essa grávida que está fazendo tratamento para o câncer? O ideal é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar acompanhando essa paciente, essa mulher, né? Toda gravidez que você tem um diagnóstico de câncer, ela precisa ser tratada como uma gravidez de alto risco, apesar que tem a grande probabilidade de que a gente tenha uma evolução natural e normal dessa gestação, né? Mas os cuidados principais que a gente tem que ter para aquelas mulheres em que a gente vai fazer o tratamento oncológico primeiro e talvez a gente vai deixar a cirurgia para um momento após o parto, a gente tem que ter o cuidado ali naquela fase final da gravidez, né? Para a gente não ter uma quimioterapia próximo da data provável do parto. Porque a quimioterapia é um tratamento que pode trazer queda da imunidade, anemia, queda das plaquetas, e isso pode ter uma interferência negativa no momento do parto, né? Porque o bebê, o feto, que está na barriga da mãe, ele também vai ter os mesmos efeitos no sangue dele, né? Quando ele nascer, se aquela mãe ela está com a imunidade baixa, o bebê também vai nascer com a imunidade baixa, ou se ela está com a plaqueta baixa, ele também vai nascer com a plaqueta baixa. E aí isso aumenta o risco de algumas complicações. Mas a maior complicação que a gente quer evitar é o parto prematuro, então não existe uma indicação de antecipar a data do parto, evitando a prematuridade, porque isso é um fator de risco para um prognóstico pior para o feto, né? E também a gente quer evitar o baixo ganho de peso, né? Bebês que nascem mais prematuros ou com menor peso, eles podem ter um desfecho ao longo de sua vida pior. Então, se a gente conseguir manter aquela gravidez de forma adequada para que ela chegue ali perto das 40 semanas, né, com 37 semanas. O ideal é que haja um planejamento desse final da gravidez com o tratamento, né, que você tenha esse acompanhamento multiprofissional. Também não existe uma necessidade de ser uma via de parto cesariana. A mulher pode sim ter um parto normal, não existe uma indicação de via de parto baseada no tratamento oncológico. É a mesma indicação da via de parto das indicações obstétricas convencionais. Eu fiquei curiosa que, como você falou, que assusta, né? Você receber um diagnóstico, você fazer um tratamento para câncer, mas assim, você disse que a maioria dos casos a pessoa segue com uma gravidez, assim, que o bebê nasce. Tá? Me dá um exemplo disso, conta pra gente aqui, compartilha pra gente uma história que te veio agora sobre uma gestante que fez o tratamento correto com vocês e
Conta pra gente aí, pra gente dar um pouco até de leveza e para as pessoas entenderem que não é um sentenciamento, né? Quando você tem um tratamento rápido, adequado. Bom, então, em geral, o que acontece nas pacientes que a gente tem com diagnósticos de câncer de mama e gravidez, que são os casos mais comuns, né? Mas acontecem de outros tipos, a gente avalia se precisa começar pela cirurgia ou se a gente vai começar pela quimioterapia. Se a mulher descobriu essa gravidez e descobriu o câncer ainda muito inicial no primeiro trimestre, a gente tenta avaliar se dá para eu esperar um pouquinho para ela completar ali aquelas 13 semanas de gravidez para que seja mais seguro para a manutenção da gravidez, para realizar ou a cirurgia ou a quimioterapia. E aí, dependendo do subtipo do tumor e do estadiamento daquele tumor, a gente vai definir qual dos dois a gente vai fazer. Se eu optar pela quimioterapia, muitas vezes é uma quimioterapia que tem uma duração estimada aí de 6 meses, ou 4 meses, 6 meses. Geralmente eu estou pensando que essa mulher ela vai completar toda a quimioterapia dela, vai ter o parto e provavelmente vai fazer a cirurgia após o parto. Às vezes ela não está necessariamente na data certinha, então ela vai começar a quimioterapia, ela vai precisar ter o neném quando chegar na idade gestacional para ter o bebê e voltar para completar aquele tratamento. Esse é um período mais crítico, né, que é o período que a mulher tem o bebê e ela precisa retornar para o acompanhamento oncológico, tanto do oncologista clínico quanto do cirurgião. Porque aquela mulher que está com o bebê recém-nascido, que precisa no puerpério, com todas as demandas da lactação, né, todas aquelas questões hormonais, de um bebê pequeno que tem muitas demandas, né, às vezes a gente vê que enfrenta muita dificuldade em retomar esse acompanhamento oncológico e ali a gente não pode perder esse cuidado na paciente. Então precisa que a equipe esteja muito em sintonia com aquela paciente para ela retornar assim que possível e a gente não perder o fio do tratamento, né? Ou se ela operar primeiro e tiver indicação de após a cirurgia iniciar a quimioterapia, ela pode fazer uma cirurgia para o câncer, dependendo de qual foi o órgão afetado, né? Ela pode fazer essa cirurgia no segundo ou no terceiro trimestre e iniciar o tratamento sistêmico quando tem indicação ainda durante a gravidez e ao final, quando tiver o neném e o parto, ela voltar para esse acompanhamento para não ter um intervalo muito grande, esse cuidado. Doutora, você falou sobre pontos assim delicados. A gente está falando sobre mudanças hormonais, a própria gravidez que mexe muito com o corpo e com a mente da mulher. E quando ela passa por um processo desse, recebe um diagnóstico durante esse período, fica ainda mais sensível, mais debilitada. Quando passa por um tratamento durante a gestação, a gente sabe que a gestação às vezes dá náusea, dá enjoo, dá certas situações, alguns efeitos colaterais. E o tratamento também tem efeitos colaterais. É possível, durante todo esse processo, minimizar, dar um pouquinho mais de conforto para essa mulher? Seria com alimentação, com reforços diferentes nesse tratamento, nesse acompanhamento, até chegar ao nascimento do bebê com mais qualidade? Sim, durante todo o tratamento oncológico existem esses riscos de efeitos colaterais que a gente sempre tenta minimizar através de medicações e tratamentos que ajudam a combater, por exemplo, as náuseas e os vômitos. E a gente costuma conseguir evitar muito bem esses efeitos colaterais. Então, em geral, quando você tem uma mulher jovem passando pelo tratamento oncológico, ela tolera muito bem esse tratamento, né? Uma mulher que está ali, jovem, saudável, ela tem um diagnóstico de um câncer, mas a gente não quer que aquela doença adoeça aquela mulher, né? Então ela está bem e a gente espera que ao longo daquele tratamento ela continue bem. Algumas mulheres vão ser mais sensíveis a efeitos de náuseas e vômitos e talvez terem dificuldade de perda de peso, mas a maioria das pacientes que eu já acompanhei, tanto sem estarem grávidas ou as mulheres que já estiveram grávidas também fazendo quimioterapia, não costuma ser algo tão difícil da gente contornar esses sintomas, já que a gente tem sim medicações que são muito potentes para tratar esses efeitos colaterais. O acompanhamento com o nutricionista, ele é importante, em todo tratamento oncológico é importante, porque através de alguns alimentos que podem ser mais bem tolerados, alguns alimentos que podem ajudar a reduzir náusea e vômito, para que aquela mulher não fique muitas horas sem se alimentar e isso não possa piorar o enjoo que ela possa vir a sentir dessas medicações do tratamento oncológico. Então, várias pequenas orientações de um nutricionista, de preferência especializado em pacientes oncológicos, conseguem amenizar muitos sintomas, né? E outra coisa que a gente tem que ter cuidado, tanto na gravidez quanto em todas as mulheres que fazem tratamento oncológico, a gente não quer que ela ganhe excesso de peso. Então, muitas vezes a gente associa o tratamento oncológico a uma perda de peso,
Mas, em muitas vezes, quando a gente tem esses pacientes que estão saudáveis passando pelo tratamento oncológico, há um ganho de peso por diversas alterações que acontecem, né? Alterações hormonais, ansiedade, uso de corticoide durante a quimioterapia, que aumenta a fome, vontade de comer comidas, alimentos que são mais calóricos, que acabam proporcionando um maior ganho de peso. E a mulher grávida, né, já tem um ganho de peso, muitas vezes natural. Outras não, né? Então, é muito individual os efeitos colaterais que aquela mulher vai, de fato, apresentar, que vão atrapalhar a vida dela, que vão incomodar, e como que a gente vai precisar manejar. Eu já tive paciente gestante que estava em quimioterapia e que ela era aquele perfil de mulher bem magrinha, que na outra gravidez que ela também teve muita dificuldade de ganhar peso, que o bebê já tinha nascido com baixo peso na gestação anterior. Então, eu já imagino que nessa gestação isso vai acontecer novamente. Então, ela realmente teve muita dificuldade durante todo o tratamento. Mas, como está me perguntando, é um caso que você lembra. Essa eu lembro que teve muita dificuldade, mas todas as outras não tiveram tanta dificuldade com os efeitos colaterais do tratamento e o manejo. E agora, doutora, vamos falar sobre esse pós, né? A partir do momento que ela passou pela gravidez, teve o bebê, uma mulher que passou por um processo oncológico, passou por um câncer, isso pode afetar a fertilidade dela futuramente? Pode ter alguma questão em relação a essa fertilidade? A mulher, em quanto tempo ela pode ter uma gestação novamente, com tranquilidade, sem alguma preocupação de risco? Sim, então são dois temas separados, né? Um tema é o diagnóstico de câncer durante a gravidez, né? Mas um outro tema que é muito importante, em especial porque a gente vai adiando cada vez mais o nosso planejamento familiar, né? E muitas vezes mulheres jovens que não têm ainda uma família constituída, não tiveram filhos, ou que têm 1 ou 2 e querem ter mais filhos, né? Talvez de um novo casamento, ou só porque ela deseja ter mais filhos mesmo, tem um diagnóstico de câncer, né? E aí a gente precisa, sim, se preocupar com a preservação da fertilidade, porque os nossos tratamentos oncológicos, eles podem afetar a reserva ovariana dessa mulher. Então, diferente do homem, que produz os seus espermatozoides ao longo de toda a sua vida, a mulher, ela nasce com uma quantidade já formada de óvulos desde que ela é um feto dentro da barriga da mãe dela, né? E ela vai nascer com aquela quantidade de óvulos. E antes mesmo da gente se tornar adolescente e estar em idade fértil, a gente já perdeu muitos óvulos ao longo da nossa vida. Então, a cada ciclo menstrual, a gente perde novos óvulos, né? Então, por isso que o nosso ovário e a nossa vida fértil, ela tem um período de validade, né? A mulher, quando entra na menopausa, ela não tem mais capacidade fértil, e muito antes disso ela já perdeu, geralmente, essa capacidade de ter uma gravidez, né? Então, o tratamento oncológico, ele pode acelerar essa perda de óvulos, né? Essa perda da capacidade ovariana, a perda da reserva ovariana, que a gente chama. Isso ele é diretamente proporcional quanto mais velha essa mulher é no momento do diagnóstico, porque talvez ela já tenha uma reserva ovariana menor, né? Às vezes mulheres da mesma idade, uma tem uma reserva ovariana melhor do que a outra, então você tem que avaliar a reserva ovariana daquela mulher especificamente e avaliar estratégias de preservação da fertilidade. Então, todo paciente jovem, seja homem ou mulher, que tem um diagnóstico de câncer e ainda não tem família constituída, que a gente chama, eu já tive todos os filhos que eu queria ter, eu ainda quero ter filhos, esse paciente precisa de uma orientação em oncofertilidade, que é até uma disciplina nova, digamos assim, que surgiu por conta dessas demandas, né, que aconteceram na nossa modernidade, né, tanto da demanda que existe da população, que deixa para ter filhos mais um pouco depois e acaba coincidindo com a faixa etária que você tem diagnósticos de câncer, mas também com a nossa possibilidade tecnológica de oferecer tratamentos de preservação de fertilidade. E o ideal é que você tenha essa orientação logo pelo seu médico oncologista, pelo seu provedor em saúde inicial, o cirurgião que vai avaliar e fazer o diagnóstico já fale sobre isso. O oncologista, quando avalia esse paciente, seja homem ou mulher, também já fale sobre isso. E o ideal é que você tenha uma avaliação com um especialista em fertilidade e que essa avaliação seja o mais precoce possível após o diagnóstico. Porque tem estudos que mostram que mulheres que não recebem esse aconselhamento do especialista em fertilidade acabam buscando menos esses tratamentos de preservação de fertilidade, né? Então, quando você tem, de fato, a equipe multiprofissional envolvida,
você consegue fazer com que aquela mulher entenda um pouco melhor a importância daquela demanda. O que a gente observa, né, na prática, a mulher que acabou de ter um diagnóstico de câncer, geralmente ela coloca essa questão de ter filhos como algo secundário, né? Então, às vezes é uma paciente jovem, de 23 anos, às vezes não é um pouquinho mais velha, 30, 34, mas não teve filhos. E no momento do diagnóstico de um câncer, que é uma doença grave e potencialmente fatal, que é assim que todo mundo entende na hora que recebe esse diagnóstico, aquela mulher, ela muitas vezes só está preocupada se ela vai superar o tratamento, o diagnóstico, vai viver depois daquilo. Mas o nosso objetivo, como oncologistas e profissionais de saúde, é que ela fique curada, que ela tenha uma sobrevida. Cada vez mais nós vamos ter sobreviventes de câncer que precisam ter direito a ter sua vida normal. E parte da vida normal é você ter o direito de planejar a sua família como você achar melhor, né? Então, eu posso achar que ela já tem 2 filhos, ela não precisaria ter mais. Né? E ela tem sonho de ter outros, né? Quem tem que decidir é a paciente, né? Não é o médico, nem o familiar que às vezes quer opinar. Não te preocupa com isso, você já tem 2, você já tem 1, ou filho é o de menos. Para aquela mulher, às vezes, naquele momento, é mais importante ela fazer o tratamento. Mas a gente sabe que no futuro, essa demanda pela possibilidade de ter se submetido a um procedimento de preservação de fertilidade ou a possibilidade de vir a ter um filho, né, pode fazer muita diferença. E assim, não é mito, ou é mito que quando uma mulher tem câncer, num jovem, a probabilidade dela entrar como se fosse numa menopausa, isso é mito, isso é verdade, doutora? Porque a gente ouve muito, a gente fala muito sobre esse assunto. Então, o câncer em si, ele não vai fazer com que ela entre na menopausa precoce, mas o tratamento do câncer sim, né, NG? E aí vai depender de qual é o tipo de câncer que essa mulher teve o diagnóstico, o tipo de tratamento que ela vai fazer, e o tanto que aquele tratamento pode afetar a sua capacidade reprodutiva. Então, quimioterapias, em geral, em maior ou em menor grau, tem o risco de redução da fertilidade ou de... Tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher, né? Quimioterapias, na maioria das vezes, eles podem afetar essa reserva ovariana da mulher, ou mesmo a fertilidade do homem pode ser afetada. Mesmo que para ele seja diferente, eles mantenham essa capacidade ao longo de toda a vida. Mas ele pode ter uma alteração permanente na sua capacidade reprodutiva, né? Tratamentos direcionados, por exemplo, se ela tem um câncer de útero, um câncer de ovário, que ela vai precisar remover aqueles órgãos que são os órgãos que ela precisa para manter a fertilidade. Então, a gente vai precisar traçar estratégias ou coleta de óvulos prévia ao tratamento para congelação de óvulos ou congelação de embriões. Ou às vezes eu vou preservar um ovário para que ela possa ter a possibilidade de gravidez no futuro. A mesma coisa do útero, né? Se eu preciso fazer uma radioterapia pélvica, aí a radioterapia vai afetar os órgãos da reprodução e essa mulher pode ficar impedida de ter uma gravidez no futuro. E que tal você conhecer a Preciore, que é especializada em mastologia? A clínica oferece serviços completos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento personalizados, sempre focados na prevenção e no combate ao câncer de mama, com uma equipe especialista altamente qualificada e com tecnologia de ponta. A Preciore se destaca pelo atendimento humanizado e eficaz. Lá, gente, o compromisso é garantir que cada paciente receba o melhor cuidado, promovendo bem-estar e qualidade de vida. É só conferir mais detalhes aqui. Doutora, só para finalizar, que já estamos no finzinho aqui do nosso bate-papo, vamos falar como que a gente pode dar esperança para essas famílias que estão passando por uma situação como essa, estão acompanhando agora o Saúde na Mídia, caíram aqui e precisavam dessa palavra de esperança, né, de resiliência, de força durante um tratamento com uma gravidez. O que a gente pode falar diretamente para essas pessoas? Bom, o mais importante é ter uma equipe que tenha experiência no tratamento do tipo de câncer que foi diagnosticado, em especial que tenha experiência também no manejo de pacientes que têm câncer durante uma gravidez e que você tenha um apoio de toda a equipe multiprofissional, do oncologista, do cirurgião e da equipe também que vai dar o apoio para aquela gestação, né? Precisa ter uma conversa muito próxima para que você possa, como a gente comentou aqui, planejar o melhor momento do parto, o melhor momento dos tratamentos também ao longo daquela gravidez e para que a gravidez possa acontecer de uma forma normal, sem riscos para o feto, mas também sem a gente diminuir o tratamento para o câncer que aquela mulher precisa. Ela tem que ser tratada de forma adequada para que a gente possa garantir as melhores taxas de cura.
E é possível ter cura. E é possível ter uma mãe saudável e um bebê saudável. Sim, é possível. A gente tem cases, a gente tem histórias assim de superação. Então, não se sinta só, né? Se sinta acolhida aqui pela nossa equipe do Saúde na Mídia. Você que está passando por esse momento tão difícil e delicado, saiba que há esperança. Existem profissionais competentes para isso e a gente está aqui também como uma fonte de referência de informação para você. Doutora, muito obrigada pela sua participação hoje conosco aqui no Saúde na Mídia, por essas informações valiosíssimas. A gente sabe que seu tempo é precioso. Doutora Raquel, ela é super requisitada, sempre nesse período, dando entrevistas e aconselhando as pessoas. Mas antes de você ir embora, a gente tem nossa caixinha surpresa, né? Exatamente, já está aqui perto dela, doutora. Pode pegar. Essa caixinha preta para você pegar. Dentro dessa caixinha preta tem uma pergunta que você vai escolher e vai responder aqui para a galera do Saúde na Mídia. É surpresa, é elemento surpresa. Qual é o seu hobby ou paixão secreta que ninguém imagina que você tenha e como ele se encaixa na sua vida de maneira inesperada? Meu hobby e paixão que não é tão secreta assim, né? Mas que acabou voltando para minha vida de uma forma um pouco inesperada e que foi depois da pandemia, foi o vôlei, né? Eu sou baixinha, mas eu gosto de jogar vôlei, joguei quando eu era adolescente na escola, nunca fui de seleção, né? Sou pequenininha. Mas aí no pós-pandemia, acabou que no condomínio, né? Todo mundo se juntou naquele período que todo mundo tinha mais tempo livre. E aí foi muito bom para interagir e até como uma forma da gente viver outras coisas, né? Mais leves. Ai, que bom. Agora, se a gente retomar o tira-jaleco, já tem aí para fazer matéria aí com essa jogadora. Mas então assim, hoje eu tô até muito pouco no vôlei, mas basicamente atividades físicas, né? Ao longo da minha adolescência eu sempre fui muito esportista, já pratiquei vários esportes, fiz muito judô também, que ninguém... Acho que ele também, ninguém sabia. Mas eu não faço mais judô, já fiz, competi muito. Então, esporte, de forma geral, acaba... Tem aí seu hobby, tem sua paixão. Sim. E é uma paixão saudável, né? Já fica a dica que tem tudo a ver com a gente. Tudo é complicado. Para quem não tem o diagnóstico de câncer, para evitar o risco de todas as doenças, inclusive câncer. E para quem tem o diagnóstico também, cada vez mais a gente indica praticar atividades físicas. E a gente indica que você acompanhe o Saúde na Mídia e você se inscreva aqui no canal para participar de todos esses episódios. Gente, é muito simples. Toda vez que você se inscreve aqui, automaticamente o YouTube vai mandar uma mensagem de alerta para você quando tiver episódio novo no ar. E aí você vai acompanhar todo esse bate-papo exclusivo que a gente faz semanalmente para você, com convidados inéditos e especialistas no assunto. Gente, muito obrigada. Aguardem a próxima edição. Acompanhe a gente por aqui. Tchau, tchau. Saúde.